Olá, gente. Então, hoje nós vamos aqui abordar um assunto muito importante, que é a prevenção do câncer de mama, tá? Então, todo ano e no mundo todo aproveita-se o outubro para como escolha aí do mês dessa prevenção. E como é importante essa prevenção? Porque o câncer a gente só consegue obter a cura se a gente detectar desde o início, antes que ele se espalhe, tá? Tem vários tipos de câncer de mama e tem uns que são muito agressivos, que a evolução é muito rápida. Então, como é importante, né, nós realizarmos esse exame a partir dos 35, já tiver um histórico, a partir dos 40, 50 anos, já como rotina, para que se ocorrer, né, de detectar um tumor maligno, que possamos então realizar o tratamento o mais precoce possível, porque é a partir daí que nós iremos obter a cura, né? E se for bem precoce mesmo, possa ser que nem seja necessário a mastectomia, que é a retirada da mama. Então, como é importante, né, nós estarmos debatendo, quanto mais a gente debater, quanto mais abordarmos esse assunto, mais mulheres serão salvas, mais vidas serão salvas, né, com essa prevenção do câncer de mama. Só que esse ano, gente, o que aconteceu? Veio, infelizmente, essa pandemia e ela amedrontou muitas pessoas, não só as mulheres, mas muita gente de realizar seus exames de rotina, seus exames de prevenção. Porém, gente, o câncer de mama, ele é o câncer que mais mata mulheres em todo o mundo. Então, a gente não pode nos constranger a ir até o médico e realizar nossos exames. A gente não pode deixar de ter medo, tá, do vírus, da Covid. Ele tem matado muita gente realmente. Mas a gente não pode se constranger a cuidar da nossa saúde. Então, a gente deve se prevenir, usar a máscara, lavar as mãos, né, evitar aglomeração, tá? Porém, a gente não deve deixar de realizar nossos exames todos os anos, tá? E aí, como é que surgiu esse movimento, tá? Do Outubro Rosa? Então, esse movimento, gente, começou nos Estados Unidos, tá? Inicialmente, por uma empresa chamada Fundação Suzy, que é a Organização contra o Câncer de Mama. Então, essa empresa deu um laço rosa aos participantes da primeira corrida pela cura realizada em Nova York por sobreviventes do câncer de mama, tá? Então, foi nos Estados Unidos que começou esse movimento todo ano aí com relação à prevenção do câncer de mama no mês de outubro e adotou a cor rosa, certo? Como a cor símbolo aí desse movimento e esse laço rosa símbolo aí desse movimento. Então, no Brasil, esse movimento iniciou com a iluminação de rosa, monumento do Mausoléu do Soldado Constitucionalista, mais conhecido como Obelisco do Ibirapuera, situado em São Paulo, no dia 2 de outubro, em 2002, quando foi comemorado 70 anos de encerramento da Revolução. O monumento ficou iluminado de rosa. Então, nos Estados Unidos começou em Nova York e aqui no Brasil em São Paulo, sendo uma iniciativa de um grupo de mulheres simpatizante com relação à causa do câncer de mama, que com o apoio da conceituosa empresa europeia de cosméticos iluminaram de rosa o obelisco do Ibirapuera em alusão ao Outubro Rosa. Então, esse é um movimento importantíssimo. Tá? Então, em todo o Brasil, em todo o mundo, as pessoas se mobilizam, realizam palestras, né? No posto de saúde, porque eu trabalho em posto de saúde, né? A gente, esse ano que a gente não pôde fazer isso, né? Como a gente gostaria de fazer, mas a gente geralmente realiza muitas palestras. Aproveitamos também para realizar o preventivo, tá? Ginecológico para prevenir o câncer de colo uterino, que também uma prevenção importante, né, que a mulher também deve fazer todo ano. Mas o câncer de mama é o que mais mata.
Então, é por isso que tem esse movimento forte aí, todo mês de outubro, para que quanto mais mulheres, né? Que quanto mais mulheres a gente conseguir conscientizar, né, da importância da realização dos exames, mais vidas nós podemos ganhar com isso, tá? Então, sobre os dados estatísticos, segundo o INCA, tá? É, a doença já levou, olha a quantidade, 17.572 mulheres e 189 homens a óbito. Então, é um câncer que também pode acometer homens, tá? Porque o homem também tem mama, mas a quantidade de mulheres é bem maior, porque esse câncer ele está muito ligado ao fator hormonal, do hormônio feminino. Por isso que ele acomete tantas mulheres, totalizando quase 18 mil mortes em 2018, tá? Quanto à progressão do número de doentes, a estimativa é que 66.820 novos casos de câncer de mama em 2020 no Brasil. Então, olha a quantidade que nós podemos obter, tá? Em 2019 foi por volta de 60 mil. Então, esse ano a previsão é de 66.820. Essas estatísticas comprovam a importância das campanhas contra o câncer de mama, já que prevenir é a melhor forma de evitar tantos óbitos, tá? Porque se a gente detecta no início, é importante. Não é só o autoexame de mama que vai ajudar a prevenir, gente, porque assim, tem câncer que ele tá muito interno, tá? Ele não, quando a gente realiza o toque, a gente pode não perceber e muitas vezes também ele está muito pequeno. Então, por isso que a gente precisa realizar a mamografia, tá? Mulheres entre 40 a 69 anos devem realizar mamografia pelo menos uma vez ao ano, que é uma vez ao ano, se a mamografia anterior não acusou nenhuma alteração, porque quando acusa alguma alteração, às vezes precisa realizar o exame mais ou menos de 6 em 6 meses, ou até um período menor, né, de intervalo, a depender aí do tipo de suspeita que possa estar ocorrendo e que necessita aí de um acompanhamento. Para quem já tem histórico familiar da doença, é importante a realização ainda que não apresente a idade de risco. Então, a partir dos 35 anos, né, um fator de risco, né, além de ser mulher, né, por conta da ação hormonal, o segundo fator de risco é a questão familiar. Então, são os que a gente mais observa e que mais a gente fica atento com relação a isso, tá? Porque quando tem histórico familiar, muitas vezes a mulher vai precisar realizar esse exame aos 35 anos, tá? Para que a gente realmente consiga detectar precocemente. Então, aqui, gente, até agora, né? Como é que estão os dados estatísticos com relação aos tipos de câncer, tá? Então, aí, ó, o câncer de mama, 66.280. Então, você vê que é o que mais mata, né, gente? É 29,7%. Colo e reto está em segundo lugar, com 20 mil, né? Colo de útero está em terceiro lugar, traqueia, brônquios e pulmão em quarto, a glândula tireoide quinto, estômago, ovário e corpo útero. Então, olha como o câncer de mama ele tem uma elevada índice de casos. Então, ele mata muita gente porque acomete muita gente. Lógico, assim, como eu falei para vocês, tem um câncer, tem vários tipos de câncer, tá? Uns que são mais agressivos e outros que são menos agressivos. Então, se a gente detecta principalmente esse câncer agressivo no início, a gente vai conseguir obter a cura, tá? Por isso que é importante essa realização do exame. Então, quem deve fazer, tá?
Mulheres de 50 a 69 anos, né? Isso pelo SUS, né? Pelo Ministério da Saúde. Mas, assim, a partir dos 40, nós já podemos realizar esse exame já de rotina, certo? Então, para realizar a partir dessa idade, gente, de 40 a 50 anos, até 69 anos ou mais, se tiver indicação médica, tá? Então, o exame clínico das mamas, a mamografia e a ultrassom de mamas, tá? Mulheres a 35, com 35 anos, se ocorrer, como eu falei anteriormente, né, se ele já tiver um histórico familiar. Antes dessa idade, poderá haver dificuldade na realização do exame devido às mamas muito densas. Então, meninas, né, mulheres mais novas, então tem as mamas muito densas, então só realiza o exame se realmente o médico tiver muita suspeita, mas não tem indicação, tá, de realizar mamografia com menos de 35 anos de idade, tá? Só se for um caso mais específico e que houver, né, uma suspeita maior. Então, mulheres que menstruam devem realizar o autoexame, né, uma semana após a menstruação. Por que após a menstruação? Porque durante o período menstrual, as mamas podem estar um pouco inchadas, demasiadas, e aí ou vai ocorrer o quê? Uma dificuldade da realização desse autoexame. Mulheres que não menstruam podem escolher um dia da semana para realizar esse autoexame. Mas eu preciso frisar que esse autoexame, ele só auxilia, tá, na prevenção de câncer de mama. Ele não é realmente o exame mais importante, mas a mulher ela deve estar realizando esse autoexame, que eu vou falar com maiores detalhes depois. Mas ele, só apenas ele, a gente não vai, ele não vai ser o suficiente para realmente para a prevenção do câncer de mama. Precisa dos exames de imagem. Pode ser realizado diante do espelho, deitado ou durante o banho. Durante o banho é bom porque está usando sabonete, então o sabonete ajuda a escorregar e detectar melhor, né? Sentir melhor a mama. Sinais de alarme: nódulos na mama, na axila, abaulamento ou retrações na pele e no mamilo. Eu vou mostrar isso para você na figura, que quando a gente precisa realizar o autoexame, a gente, durante o banho, a gente faz a palpação, mas diante do espelho, a gente vai observar, né, algumas alterações que podem ocorrer na mama. Secreções, né, que saem da mama, também a gente deve ficar de olho. Secreção escura, amarelada, esverdeada, sanguinolenta ou transparente. Ínguas, né, tamanho modificado das mamas, saliências, covinhas, mamas tipo casca de laranja. Então, qualquer alteração no mamilo ou na mama, a gente deve observar. Então, a gente deve estar se olhando sempre, né, no espelho, porque para a gente saber o que é normal da gente e o que não é. Então, se a gente se olha sempre, tá sempre fazendo esse movimento da mama, porque tem que levantar os braços. Só o fato de levantar o braço, a gente já, diante do espelho, a gente vai ver até o deslocamento de um nódulo, né? A retração da mama. Então, isso tudo ajuda a gente a avaliar melhor o estado da mama. Deve ser reavaliado uma vez por ano por um profissional médico ou enfermeira que pode detectar um nódulo de 1 centímetro C superficial. Então, a gente pode realizar o nosso exame, o autoexame, todo mês. A gente deve realizar o exame. Então, como eu falei anteriormente, uma semana após a menstruação. Se não menstrua, escolha um dia do mês para realizar esse exame. E tá indo, né, a um profissional de saúde que ele vai procurar melhor, né, assim, a presença de algum nódulo, certo? Só que a gente só consegue detectar a partir de 1 centímetro e se tiver superficial, porque a gente pode apresentar nódulo mais interno e nódulo maligno. Por isso que a gente precisa realizar o exame mesmo de imagem. Deve ser realizado anualmente em mulheres a partir dos 40 ou menor, se houver, né, alguma suspeita, como eu falei
para vocês. Então, gente, vamos ficar observando aí com relação aos fatores de risco. O principal fator de risco que eu já falei, que é o que? O gênero feminino, por conta dos hormônios, tá? 100 casos de câncer de mama em mulheres para cada um caso de homem. Por isso que é essa campanha voltada para as mulheres. Menarca, que é a primeira menstruação muito precoce, é um fator de risco. Gestação tardia é outro fator de risco, tá? Tudo por conta de hormônio, tá? Não ter estilo de vida saudável, isso não só para o câncer de mama, mas para vários outros tipos de câncer de mama e outras patologias, né? Como diabetes, hipertensão, algum problema cardíaco também. Tabagismo e etilismo, então pessoas que fumam e bebem muito, né? Porque beber eventualmente não tem problema, mas as pessoas que é etilista, que bebe muito, aumenta o risco do câncer de mama. Casos na família, que é o principal, tá? Que a gente já falou. Então, são as mulheres que a gente mais se atenta a isso, quando tem casos na família. O câncer de mama pode evoluir de diferentes maneiras. Alguns tipos de tumores, né? Tipo de tumor, apresentam um desenvolvimento rápido, enquanto outros têm um crescimento mais lento. Então, a gente não sabe qual que vai surgir, né? Muitas vezes eu já reparei que na mamografia, no resultado da mamografia, aparece assim, que solicita nova realização de exame daqui a 2 anos. Eu, né, como enfermeira, com uma experiência que eu tenho profissional, né, que eu já tenho 20 anos, né, na profissão, eu oriento fazer todos os anos, por conta de alguns tipos de câncer malignos que desenvolvem muito rápido. Então, de um ano para outro, esse câncer pode aparecer. E se a gente demorar 2 anos para realizar, né, o exame, pode não ter mais cura. O câncer já pode apresentar metástase. Então, por isso que é importante todos os anos a mulher realizar não só a mamografia, gente, mas todos os exames de prevenção, tá? Né? Então, isso vai depender de cada mulher. Então, assim, se ela não tiver nenhuma patologia, né, nenhuma outra doença associada, então que realize a mamografia, que realize o preventivo ginecológico, que realize os exames de sangue, tá? E outros mais que o médico possa solicitar, tá bom? E por que a gente foca no câncer de mama? Porque é o que mais mata, né? E porque ele pode evoluir de forma muito rápida. Então, a gente tem, aí eu coloquei aqui para vocês 4 tipos de câncer. Então, tem o carcinoma ductal in situ, carcinoma lobular in situ, tá? Esses dois são menos agressivos, mas a gente tem o câncer de mama invasivo e o câncer de mama ductal invasivo e o lobular invasivo. Então, esses dois invasivos são os que podem mais apresentar metástase. Então, esses aqui geralmente tem uma evolução mais rápida, tá? E pode levar a mulher a óbito se não detectar no início e não tratar no início, tá? Então, gente, aqui ó, os sinais de alerta que a gente deve ter com relação à nossa avaliação diante do espelho, principalmente, né? Das mamas. Então, alteração do tamanho, do formato da mama. Então, como é que a gente vai saber se está alterado ou não? É porque a gente tem que se conhecer quando é que está normal. Então, a gente tem que estar sempre observando as mamas diante do espelho. Vermelhidão, né? Coceira, ao redor do mamilo, tá? Uma vez ou outra, agora não é para você achar que toda vez que coça seu mamilo, vocês estão com câncer, não, viu, gente? Cuidado. Não precisam ficar desesperados. Mas isso é algo que não passa, né? Algo que vai piorando. E qualquer alteração, a gente vai no médico para realizar os exames e tirar as dúvidas. Porque o que acontece muitas vezes? Por medo do diagnóstico, né? Isso eu vejo muito acontecer, as pessoas não vão no médico. Mas
Se a gente detectar no início, ó, o diagnóstico é importante. Se a gente detecta no início, a gente consegue obter cura. Se a gente fica na dúvida e não vai ao médico e não detecta no início, aquilo ali vai evoluir e pode não ter mais cura, tá? É, liberação de líquido, tá? O inchaço, nódulos ou caroços, né? Que podem surgir. O câncer de mama geralmente tem um nódulo bem durinho, né? Afundamento da mama, endurecimento, inversão do mamilo, dor constante nas mamas, tá? As dores, gente, nas mamas e na axila, né? Tem um nódulo que pode aparecer na região da axila. Muitas vezes as dores podem ser hormonal, porém a gente tem que estar sempre observando, tá? Se essas dores elas são constantes. Então aqui, ó, diante do espelho, a gente começa com os braços, né, nas laterais e a gente vai fazer um movimento até chegar aqui atrás do pescoço. E a gente vai olhando as mamas, como é que ela se comporta nesse movimento. Você vai ver alguma retração, se a gente observa se tem algum nódulo em movimento, tá? E aqui diante, né, debaixo do chuveiro, a gente vai estar palpando ao redor da mama, também procurando, né, se a gente encontra algum nódulo na mama. E os exames que são realizados para detectar o câncer de mama. Então, hoje em dia a gente já conseguiu evoluir bastante, então tem outros exames que podem ser realizados em mulheres mais novas e até em grávidas, mulheres que estão amamentando, porque independente disso, tá? Se está amamentando, se é nova, também tem a possibilidade de aparecer o câncer de mama, tá? Então, existem outros exames, inclusive mulher que usa prótese mamária, né, que usa o silicone, também deve realizar os exames, tá? Então, existe hoje em dia, a gente tem uma quantidade melhor, né, de possibilidade de realização do exame além da mamografia. Então, a gente tem a ultrassom. A ultrassom, ela muitas vezes complementa a mamografia. Então, é capaz de detectar as alterações da mama, porém não substitui a mamografia, ela complementa, tá? Tem a mamografia bilateral, que é a mais, né, realizada, que é, vamos dizer assim, a tradicional, tá? Que a gente, que é realizada pela maioria das mulheres. Temos a ecografia mamária, um outro exame, tá? Que não usa radiação, então mulheres jovens e mulheres grávidas, mulheres que estão amamentando, podem realizar esse exame. E temos a mamografia digital, que é a diferença entre a mamografia digital e a mamografia convencional é que após a radiografia, o aparelho digital transforma a radiação em sinal elétrico e envia as imagens para um computador, tá? Mas ela é tão eficiente quanto a tradicional. Gestantes e mulheres que estão em fase de amamentação não podem submeter a mamografia. A principal causa da proibição, de acordo com o ginecologista e obstetras Domingos Montanelli, é a compressão de mama que estará maior e mais dolorida nesse período. Então, por conta, tá, porque a mamografia, quem já realizou sabe como é, que vai apertar a mama, tá? Lógico, tem toda uma técnica para isso, para que a mulher não sinta tanto incômodo, é feito de forma muito rápida. Então, o técnico do exame, né, de radiologia, ele vai estar realizando esse exame de forma rápida, porque a gente sabe que é um exame que incomoda, mas é um exame necessário. Segundo pesquisas, quem possui prótese de silicone diminui as chances em 30% de descobrir o câncer de mama precocemente. Por isso, sempre que o médico desconfiar de algum problema, será necessário fazer mais alguns exames, como o ultrassom de mama ou mesmo a ressonância magnética. Então, o fato da mulher
ter prótese não impede a prevenção do câncer de mama. Ela deve realizar, e se o médico achar necessário, ela pode realizar outros exames, como a ressonância magnética, tá bom? Ela pode realizar também, gente, a mamografia, tá? Tem uma técnica que é feita na mamografia para mulheres que têm prótese. Porém, às vezes o médico pode solicitar um outro tipo de exame, tá? Além da mamografia, se ele achar necessário, tá? Por conta da presença da prótese. Então, vamos entender aqui melhor como é esse resultado do exame, tá? Então, a gente tem do BIRAD 0 até o BIRAD 6. O BIRAD 0 é inconclusivo, ou seja, vai precisar repetir o exame. O BIRADS 1 é normal, né? Aí a mulher só vai precisar realizar a mesma mamografia anual. O BIRADS 2 tem uma alteração benigna e com a idade pode apresentar algumas calcificações, umas fibroses, que é normal na mama, não significa nada demais, tá? Então, é só mamografia anual, não precisa fazer punção, nada. Agora, o BIRAD Stage tem uma alteração provavelmente benigna. A incidência de tumor maligno é de apenas 2%. Então, tem uma pequena chance de ser câncer de mama, tá? Então, aí no caso, precisa estar observando melhor, vai indicar mamografia em 6 meses. BIRAD 4, aí já é uma alteração suspeita, tá? A partir do 4 já é realmente suspeita. Então, é classificada ainda de A a C. Então, a A tem baixa suspeita de malignidade, a B tem uma suspeita intermediária e C, moderada suspeita de malignidade. Então, realizar a biópsia. Como tem uma suspeita maior, então se faz a biópsia, né? BIRAD 5, alteração muito suspeita, tem 94% de chances de ser câncer de mama. Aí tem que realizar a biópsia e já realizar a cirurgia para retirada do tumor. E BIRAD 6, a lesão já é realmente maligna, pelo exame já se comprova, então realizar tratamento para o câncer de mama, tá bom? Então, é só para vocês terem aí uma ideia de como se apresenta, tá? Os exames. Então, do 4, né? A partir do 4 é que a gente pode ter uma chance, uma probabilidade bem maior de ser um câncer de mama. A maioria das mulheres, né, com relação ao tratamento do câncer de mama, fará algum tipo de cirurgia como pós-tratamento, dependendo da condição, terá diferentes indicações. Por exemplo, a cirurgia pode ser realizada para remover o máximo possível do tumor. Então, assim, quando tem um tumor pequeno, suspeito, ela retira o tumor e partes que não estão até impregnadas aí do pulmão, não tem contato com o tumor, apenas com prevenção. Diagnosticar se a doença se disseminou para linfonodos. O axilar é o que mais tem a probabilidade aí de metástase. Então, toda vez que detecta um câncer de mama, sempre se realiza exames, tá, nos linfonodos, nos nódulos na região da axila, que é o mais provável do câncer se espalhar. Reconstruir a mama após a cirurgia da remoção do tumor, aliviar os sintomas do câncer de mama avançado. Então, aí são as formas de tratamento do câncer de mama, que não dá para a gente, né, entrar com muitos detalhes por conta aqui do tempo. Os tipos de cirurgia, a gente tem a conservadora, que a gente conserva a mama, tá? Então, a gente tira o tumor e os tecidos adjacentes, tá? A mastectomia, que é a retirada da mama, tá? Muitas mulheres com câncer de mama em estágio inicial podem escolher essa cirurgia, retirar logo a mama toda e fazer a reconstrução, certo? Como prevenção. A depender do caso,
né? Algumas mulheres preferem, né? E às vezes o médico indica, a depender do caso, principalmente tivemos casos na família. Então, às vezes a mulher prefere retirar todo o tecido mamário e realizar uma reconstrução da mama já como prevenção, tá? Algumas mulheres podem ficar preocupadas ao pensar que uma cirurgia menos extensa pode aumentar o risco de recidiva da doença. Então, assim, que algumas cirurgias, algumas tratamento não retira a mama toda, retira só o tumor, né, e o tecido adjacente. Eles também geralmente têm um bom prognóstico. Então, se retirar, não retirar a mama toda, não, nem sempre significa que a mulher vai voltar a ter câncer de mama, tá? Então, dados estatísticos comprovam que retirando apenas uma parte da mama e com o tecido adjacentes, se consegue prevenir aí a questão do câncer de mama. Tem a cirurgia dos linfonodos, né? Que retira os nódulos da região axilar por conta de prevenir aí a metástase, tá? Então, isso já pode ser realizado durante a cirurgia. O câncer de mama costuma dar metástase mais frequentemente para os ossos, pulmão, pleura e fígado, que são regiões mais próximas, né, da mama, considerando especificamente o osso. Os sítios mais comuns da metástase são a coluna, a bacia, a costela, o fêmur e o úmero. São os locais que mais acometem, né? E o osso fica bem fragilizado, gente, podendo ter diversas fraturas, que é como se a mulher tivesse com osteoporose, né? Quando acomete aí uma metástase óssea, né, do câncer de mama. Então, o câncer de mama pode ser silencioso e altamente letal, podendo comprometer muitas vidas femininas. Nossa melhor arma é a prevenção. Detectando o tumor no início, teremos uma grande probabilidade de cura. A luta é de nós todos, né? De todos nós. Devemos nos cuidar e incentivar outras mulheres a viver mais e melhor, né? E feliz e com saúde. Então, gente, assim, eu agradeço a atenção de vocês, tá? E que vamos incentivar cada vez mais mulheres a tratar o câncer, né? A prevenir o câncer de mama, certo? E obrigada a todos.